Alexander Bennett bateu a porta de seu Tesla preto com tanta força que o som ecoou pela garagem subterrânea de sua luxuosa cobertura em Seattle. Os papéis de rescisão em sua mão amassaram enquanto ele subia a escadaria de mármore para seu apartamento. Cada passo, uma expressão de sua determinação. 3 semanas de caos. 3 semanas de reclamações dos vizinhos sobre o barulho. 3 semanas em que Lena Fisher, sua nova governanta, transformou sua vida ordenada em um hospício. Seus sapatos de couro italianos ecoavam no chão como um soldado marchando para a batalha final. Era hora de acabar com a desordem. Lena tinha que ir. Em casa, o inferno de sempre o esperava. Noah, seu filho de 9 anos, corria pela sala como um redemoinho, uma espada de plástico na mão, lutando contra dragões imaginários. Liam, de 7 anos e introvertido, estava escondido em um canto com um livro sobre dinossauros, seus olhos alertas, como se quisesse se esconder do mundo. Emma, sua filha de 6 anos, sentava-se à mesa, suas pequenas mãos tremendo enquanto mexia a tigela de cereal com uma colher. Desde a morte acidental de sua mãe, Julia, há 3 anos, a casa era um campo de batalha de emoções, e Alexander se sentia como um general sem plano. Ele tentou de tudo: terapeutas caros, regras estritas, até um treinador de comportamento que afirmava controlar qualquer criança. Mas nada funcionou. Seus filhos eram como pequenos tornados que destruíam tudo em seu caminho: sua paciência, sua ordem, sua esperança. Ele se refugiou em seu trabalho, em reuniões e contratos intermináveis, para escapar do vazio, mas os problemas persistiam. No entanto, quando abriu a porta, algo estava diferente. Não havia gritos, nem choros, nem caos. Em vez disso, uma música suave flutuava da sala de estar, um som proibido em sua casa depois das 17 horas. Alexander franziu a testa. Música! Ele tinha regras claras. Silêncio absoluto à noite, para que pudesse trabalhar em seu escritório. Seus dedos apertaram os papéis de rescisão com mais força. Lena sabia das regras. Ela as recebeu em um documento detalhado que ele mesmo escreveu no primeiro dia. Todos que trabalhavam para ele conheciam suas expectativas: precisão, ordem, controle. O que ela estava pensando ao quebrar essas regras? Era mais uma prova de sua incompetência? Ele a contratou porque suas referências eram sólidas, mas agora se perguntava se havia cometido um erro. Talvez ela não fosse a pessoa certa para o trabalho, apesar das recomendações de uma antiga parceira de negócios. Cautelosamente, ele se aproximou da sala de estar, pronto para confrontar Lena sobre a quebra das regras. Mas quando espiou a esquina, o ar escapou de seus pulmões. Lena estava no meio da sala, cercada por balões coloridos, que ela e as crianças aparentemente haviam inflado. Ela regia os 3 como uma maestrina, enquanto dançavam uma canção infantil alegre que vinha de um antigo alto-falante Bluetooth no canto. Noah, que nunca conseguia ficar parado por mais de 5 segundos, liderava uma coreografia, vestido de pirata com um chapéu preto que ele havia feito de papelão. Liam, que normalmente não deixava ninguém se aproximar, ria alto e balançava um laço improvisado feito de uma corda velha que ele havia puxado do depósito. Emma, que sofria de pesadelos há meses, irradiava em um vestido de princesa rosa e dançava com uma leveza que Alexander não via nela há anos. A cena era como uma pintura, viva e cheia de cores, algo que faltava em sua vida estéril e perfeitamente organizada. Quando estamos felizes, levantamos as mãos. Lena cantou, sua voz quente e convidativa como uma tarde de verão. As crianças a seguiram, seus rostos brilhando de alegria. Noah pulou no sofá e balançou sua espada, enquanto Liam realmente se atreveu a levantar a voz. Emma girava em seu vestido, seus olhos brilhando de felicidade. Alexander sentiu sua respiração parar. Seus filhos,
Aqueles 3 pequenos tornados que haviam afugentado todas as babás estavam calmos, felizes, coordenados. Ele havia contratado psicólogos, terapeutas comportamentais, até um rigoroso treinador de crianças com a reputação de um general militar. Todos haviam falhado. Como essa mulher, uma simples governanta sem qualificações visíveis, conseguiu o impossível? Era um truque? Ou ela tinha algo que todos os especialistas não tinham? Os papéis de rescisão em sua mão de repente pareceram pesados. Ele deu um passo para trás, incapaz de desviar o olhar da cena. Lena pulou de uma mesa de centro, pousando agilmente como uma dançarina, e gritou: "E quando somos corajosos, marchamos como piratas!" Noah liderou o pequeno grupo. Liam e Emma o seguiram com passos orgulhosos, seus olhos cheios de entusiasmo. Alexander sentiu lágrimas em seus olhos. Ele não vivenciava momentos assim desde a morte de Julia. Sua casa, que antes era um lugar de frieza e rotina, de repente parecia um lar. Ele se lembrou dos dias em que Julia ainda vivia, como ela ria, cantava e embalava as crianças para dormir com histórias. Naquela época, a casa era cheia de calor, cheia de vida. Mas essas lembranças eram dolorosas, e ele as havia enterrado fundo em seu coração porque o lembravam da perda. Lena havia trazido esse calor de volta, mesmo que por um momento. "O que um verdadeiro pirata faz?" Lena perguntou com um sorriso maroto. "Um verdadeiro pirata protege sua tripulação." Gritaram as crianças em coro, jogando-se em seus braços. A palavra tripulação atingiu Alexander como um raio. Família. Quando essa palavra ecoou pela última vez em sua casa, ele deixou os papéis caírem. Eles flutuaram no chão de mármore como folhas de outono. Naquele momento, Lena o notou. Seus olhos se arregalaram. O pânico cintilou em seu rosto. Ela soltou as crianças e ajeitou nervosamente seu avental. "Sr. Bennet." Ela gaguejou. "Sinto muito. Eu pensei que as crianças precisavam de uma pausa, das regras. Eu não queria. Eu pensei que lhes faria bem. Eu deveria ter perguntado a você." "Papai!" Noah gritou, correndo em sua direção. "Você nos viu dançar? Somos piratas de verdade?" Liam se agarrou ao seu braço. "Lena disse que eu sou um explorador como Indiana Jones." Emma se aproximou timidamente, suas pequenas mãos tremendo. "Papai, por que você está chorando?" Alexander se ajoelhou, incapaz de encontrar as palavras. Ele olhou para Lena, que estava nervosa, suas bochechas vermelhas de vergonha. "Sr. Bennet, posso explicar tudo." Ela começou, mas ele a interrompeu com uma voz rouca. "Você não fez nada de errado." As crianças correram de volta para Lena, suas vozes uma bagunça alegre. "Lena, você vai ficar para sempre?" perguntou Emma com olhos grandes. Lena olhou para Alexander, incerta. "Seu pai decide isso, querida." Alexander sentiu os olhares de seus filhos sobre ele. Sua esperança era palpável. "Vocês estão felizes com a Lena, certo?" As crianças assentiram ansiosamente. "Super felizes!" gritou Noah. "Ela não fica brava quando fazemos barulho", sussurrou Liam. "E ela nos abraça quando temos medo", acrescentou Emma. Suas palavras foram como uma adaga no coração de Alexander. Quando ele deu esse tipo de afeto a seus filhos pela última vez? Alexander se levantou, seu olhar fixo em Lena. "Como você faz isso?" ele perguntou, genuinamente surpreso. "Como você consegue que eles se comportem tão bem?" Lena enxugou as mãos em seu avental, sua voz tremendo levemente. "Eu não tento fazê-los se comportar, Sr. Bennet. Eu tento fazê-los se sentir bem." Alexander piscou. "Não entendo a diferença." Lena sorriu timidamente. "Crianças como as suas não precisam de controle. Elas precisam de compreensão. Noah é cheio de paixão. Liam precisa de segurança. E Emma busca afeto.
Se você lhes der o que precisam, eles florescem. Não é ciência, é amor. A palavra pairou no ar, pesada e significativa. Alexander sentiu seu estômago se contrair. Amor era algo que ele havia evitado desde a morte de Julia, por medo de mais dor. Você estudou isso em algum lugar? Ele perguntou de repente. Lena hesitou, mordendo o lábio. Eu estudei psicologia infantil na Universidade de Oregon. Então, por que você está trabalhando como governanta? A sala ficou em silêncio. Lena abaixou o olhar. Às vezes a vida nos força a aceitar empregos que não planejamos. Suas palavras eram baixas, mas Alexander ouviu a dor por trás delas. Que circunstâncias? Ele perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Lena respirou fundo. Eu tive que cuidar do meu irmão doente, por 3 anos. Ele tinha leucemia, e eu era a única que podia cuidar dele. Depois disso, fiquei fora da minha profissão por muito tempo para voltar. E as contas do hospital, elas ainda estão lá. Alexander sentiu uma onda de compaixão o invadir. Sinto muito, ele murmurou. Lena encolheu os ombros, mas seus olhos brilharam. É o que é. Eu faço o que posso. Naquele momento, seu telefone tocou. Uma mensagem urgente de seu escritório. Eu tenho que ir, ele disse, embora quisesse ficar. Lena assentiu, mas seus ombros caíram ligeiramente, como se ela já tivesse vivenciado essa cena muitas vezes. Claro, Sr. Bennet. Enquanto ele dirigia para o escritório, Alexander não conseguia parar de pensar em Lena. Suas palavras sobre compreensão, em vez de controle, ecoavam em sua cabeça. Ele pensou em Julia, em como ela sempre guiou as crianças com amor e paciência. Lena era diferente, mas ela tinha o mesmo calor, a mesma capacidade de alcançar seus filhos. Mas havia também uma faísca de dúvida. Por que ela não o contou sobre sua formação desde o início? Quando ele voltou para casa mais tarde, encontrou um bilhete no balcão da cozinha. Emergência familiar. Volto à tarde. Café da manhã das crianças na geladeira. Lena. Seus dedos amassaram o papel. Uma emergência. Por que ela não disse nada? Era outra meia-verdade? As crianças correram para a cozinha, seus rostos cheios de preocupação. Onde está a Lena? Perguntou Noah. Ela volta? Alexander se ajoelhou, sua voz suave. Ela vai voltar, prometo. Mas no fundo de seu coração, o medo de que ele pudesse perdê-la para sempre crescia. As horas se passaram e Lena não voltou. Alexander ligou para ela, mas seu telefone estava desligado. Ele tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos giravam em torno dela. Quem era essa mulher que havia mudado seus filhos em tão pouco tempo? E por que ele de repente se sentia tão vazio com a ideia de que ela pudesse ir embora? Quando as crianças foram para a cama à noite, Emma perguntou baixinho. Papai, você gosta da Lena? Alexander engoliu em seco. Eu não sei, querida. Mas em seu coração, ele sabia que sentia mais por ela do que queria admitir. Sua suavidade, sua força, a maneira como ela fazia seus filhos sorrirem, era como se ela tivesse aberto uma fenda na parede em torno de seu coração. Na manhã seguinte, ele encontrou outro bilhete. Desculpe por ontem. Meu irmão precisava de mim. Volto hoje. Lena. O alívio o invadiu, mas também a desconfiança. Por que ela não o contou mais? Ela era realmente tão confiável quanto seus filhos acreditavam? Ele decidiu investigar. Com algumas ligações, ele descobriu que Lena realmente havia estudado psicologia infantil, com honras. Ela recebeu uma bolsa de estudos, mas a abandonou para cuidar de seu irmão. Mas havia algo mais. Uma grande quantia em contas de hospital que ela ainda estava pagando. Alexander se recostou em sua cadeira, os papéis de rescisão ainda em sua mesa. Ele deveria confiar nela? Ou ela era boa demais para ser verdade? Sua mãe, Margaret, sempre o havia avisado sobre pessoas que pareciam
perfeitas demais. Eles sempre querem algo, Alexander, ela havia dito. Mas quando ele pensou no sorriso de Lena, na alegria nos olhos de seus filhos, ele se perguntou se poderia arriscar seguir seu coração. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu dividido entre a necessidade de proteger sua família e o desejo de se aproximar de Lena. Ele poderia arriscar confiar em alguém que havia virado sua vida de cabeça para baixo de forma tão inesperada? A paisagem urbana de Seattle cintilava através das janelas do chão ao teto do escritório de Alexander, enquanto ele se sentava em sua cadeira de couro, encarando os papéis de rescisão que ainda estavam intocados em sua mesa de mogno. A noite anterior o havia agitado, e o bilhete de Lena sobre a emergência familiar o incomodava como uma dor latejante. Por que ela havia revelado tão pouco? Sua história sobre seu irmão doente era realmente verdadeira? Seus dedos batiam nervosamente na mesa enquanto ele tentava organizar seus pensamentos. Alexander era um homem de controle, um empresário de sucesso que havia construído um império de tecnologia com precisão e cálculo. Sua vida era como um jogo de xadrez. Cada movimento planejado, cada decisão bem pensada. Mas Lena Fisher era um enigma que ele não conseguia resolver. Seu sorriso, seu calor, a maneira como ela fazia seus filhos rirem, tudo isso estava em contradição com as dúvidas que sua mãe Margaret havia plantado nele. Seja cuidadoso, Alexander. Ela havia dito ao telefone, sua voz fria e afiada como um bisturi. Uma mulher com dívidas que trabalha como governanta? Isso cheira a problema. Pessoas assim sempre têm um plano. Ele balançou a cabeça e tentou se concentrar nos números em sua tela. Relatórios trimestrais, preços de ações, um próximo acordo com um investidor de São Francisco que poderia levar sua empresa para o próximo nível. Mas seus pensamentos sempre voltavam para Lena. Suas palavras sobre compreensão, em vez de controle, se fixaram em sua memória como uma música que você não consegue tirar da cabeça. O riso de Noah, a abertura incomum de Liam, os olhos radiantes de Emma, tudo isso era obra de Lena. Ele havia contratado os melhores especialistas, psicólogos com doutorado, terapeutas com décadas de experiência, até um treinador de comportamento que afirmava controlar qualquer criança. Mas nenhum deles havia alcançado seus filhos como Lena. Era possível que ela fosse genuína? Que ela não tivesse motivos ocultos? Ou ele estava cego para algo que sua mãe havia percebido imediatamente? Ele pegou o telefone e discou o número de sua mãe. Margaret, eu preciso do seu conselho, ele começou, mas antes que pudesse continuar, ela o interrompeu. Vamos passar por aí esta noite, Alexander. Seu pai e eu decidimos conhecer essa governanta. Precisamos ter certeza de que ela não é uma ameaça para as crianças. Alexander suspirou profundamente. Seus pais, Margaret e Richard Bennett, eram como uma força da natureza. Antiquados, preocupados com o status e inflexíveis. Eles sempre haviam examinado sua vida, especialmente após a morte de Julia. Naquela época, eles o haviam pressionado a enviar as crianças para um internato, para colocar ordem. Mas Alexander havia se recusado. As crianças eram tudo o que lhe restava de Julia, e ele não suportava na ideia de mandá-las embora. Ela não é uma ameaça, mãe, ele disse, embora ele mesmo não estivesse totalmente convencido. Veremos, respondeu Margaret friamente. Esperamos um jantar às 7. Certifique-se de que essa Lena esteja lá. A ligação terminou, e Alexander sentiu um nó se formar em sua garganta. Um jantar com seus pais era como um julgamento, e Lena seria a ré. Ele se perguntou se ela conseguiria resistir a esse teste, e se ele mesmo estava pronto para defendê-la. Quando ele voltou para casa, encontrou Lena na cozinha, fazendo biscoitos com as crianças. O cheiro de baunilha e chocolate encheu o ar, e Noah estava em um banquinho, batendo a massa com uma colher em uma tigela,
seu rosto coberto de farinha. Liam, que normalmente era tão quieto, riu quando Lena playfulmente tocou farinha em seu nariz. Emma estava sentada no balcão, suas pequenas pernas balançando, enquanto ela desenhava pequenos corações na massa com um palito de madeira. "Lena, você é a melhor!" gritou Noah. E Emma assentiu ansiosamente, seus olhos brilhando. Alexander parou na porta, incapaz de desviar o olhar da cena. Era como se Lena tivesse quebrado uma barreira invisível que separava seus filhos do mundo por anos. Ele pensou nas muitas noites em que havia voltado para casa e encontrado apenas caos, os ataques de raiva de Noah, o isolamento de Liam, as lágrimas de Emma. Mas hoje, tudo era diferente. Era como se Lena tivesse trazido uma espécie de magia para sua casa, um calor que ele não sentia desde a morte de Julia. "Sr. Bennet", disse Lena ao notá-lo, enxugando as mãos em seu avental. Seus olhos estavam atentos, como se ela estivesse tentando ler seu humor. "Espero que esteja tudo bem estarmos assando. As crianças queriam fazer algo criativo e eu pensei que lhes faria bem." Alexander assentiu lentamente, seu olhar vagando de suas mãos para seu rosto. "Está mais do que bem." Ele hesitou. Então acrescentou: "Meus pais vêm jantar esta noite. Eles querem conhecê-la." A expressão de Lena endureceu por um momento, antes que ela colocasse um sorriso estreito. "Isso soa como um desafio", ela disse com um toque de humor. Mas Alexander viu o nervosismo em seus olhos. "Eles são exigentes", ele a avisou. "Mas tenho certeza de que você se sairá bem." Lena assentiu, mas suas mãos tremiam levemente enquanto ela continuava a amassar a massa. A noite chegou mais rápido do que ele gostaria. Lena havia transformado a sala de jantar em um palco elegante. A mesa estava coberta com linho branco. Copos de cristal brilhavam à luz do lustre, e o cheiro de salmão assado e alecrim pairava no ar. Ela usava um vestido azul escuro simples que acentuava sua figura esbelta, mas não tirava sua modéstia. As crianças estavam com suas melhores roupas. Noah em uma camisa polo, Liam em um suéter arrumado, Emma em um vestido azul com babados, e estavam incomumente calmas à mesa. Alexander sentiu seu estômago se contrair. Ele sabia como seus pais eram. Margaret sentiria qualquer fraqueza, e Richard a perfuraria com perguntas até que ela se contradisse. Ele olhou para Lena, mas ela sorriu bravamente, como se estivesse se preparando para uma batalha. Margaret e Richard entraram na sala como um casal real, seus semblantes frios e distantes. Margaret, em um tailleur sob medida, examinou Lena da cabeça aos pés. "Você deve ser a governanta", ela disse, sua voz escorrendo desdém. "Lena Fisher", respondeu Lena calmamente, estendendo a mão. Margaret não a pegou, mas se sentou à mesa. Richard, um homem com cabelo grisalho e olhos penetrantes, apenas assentiu brevemente. "Não vamos perder tempo", ele disse. "Estamos aqui para ter certeza de que nossos netos estão em boas mãos." Alexander sentiu suas mãos se fecharem em punhos debaixo da mesa. Ele queria intervir, mas sabia que qualquer interrupção apenas tornaria seus pais mais desconfiados. O jantar começou em um silêncio tenso. Lena serviu o aperitivo, uma sopa cremosa de abóbora, perfeitamente temperada, enquanto Margaret a observava como um falcão. "Conte-nos sobre você, Lena", começou Margaret, sua voz afiada como vidro. "Como uma mulher com um diploma em psicologia infantil acaba trabalhando como governanta." Lena parou, suas mãos tremendo levemente enquanto ela colocava a terrina de sopa. "Tive circunstâncias pessoais que me forçaram", ela respondeu calmamente. "Meu irmão estava gravemente doente e eu tive que cuidar dele. Isso interrompeu minha carreira." Margaret levantou uma sobrancelha. Seus lábios se curvaram em um sorriso fino.
E as contas do hospital? Ouvi dizer que você ainda tem dívidas consideráveis. É por isso que você trabalha para o meu filho? Para ter acesso à fortuna dele? Alexander sentiu o sangue subir para sua cabeça. Mãe, já chega, ele disse bruscamente, mas Lena levantou a mão, sua voz calma, mas firme. Tudo bem, Sr. Bennet. Eu entendo a preocupação. Ela se virou para Margaret. Eu trabalho aqui porque precisava de um emprego e seus netos ganharam meu coração. Não tenho intenções além do meu trabalho. Sua voz era firme, mas Alexander viu a dor em seus olhos, como uma ferida que Margaret havia aberto com suas palavras. Richard se inclinou para a frente, seus olhos perfurando Lena. E como você explica as reclamações dos vizinhos? Barulho? Bagunça? Isso não soa como uma governanta profissional. Lena sorriu fracamente, mas sua postura permaneceu ereta. Crianças precisam de espaço para serem crianças, Sr. Bennet. Às vezes isso significa um pouco de barulho. Mas, prometo a você, tenho tudo sob controle. As crianças, que haviam ficado em silêncio até então, não puderam mais se conter. A Lena é ótima! Gritou Noah, seu rosto brilhando de entusiasmo. Ela faz os melhores biscoitos e brinca de pirata conosco. Liam assentiu timidamente, sua voz quase inaudível. Ela lê histórias para mim sem me forçar a falar alto. Emma subiu no colo de Lena, seus pequenos braços se enrolando em seu pescoço. Ela é como uma segunda mamãe. As palavras atingiram Alexander como um golpe. Uma segunda mamãe. Ele olhou para Lena, cujos olhos ficaram úmidos, mas ela sorriu bravamente. Margaret, no entanto, fez uma careta. Sua voz era gelada. Isso é inapropriado, ela disse. Você é a governanta, não parte desta família. A atmosfera ficou gelada. Lena gentilmente colocou Emma no chão e se levantou, suas mãos tremendo. Com licença, ela murmurou e saiu da sala. Alexander queria segui-la, mas Margaret o segurou pelo braço. Deixe-a ir, Alexander. Ela não é a pessoa certa para este trabalho. Mas quando ele chegou à cozinha, encontrou Lena enxaguando copos com as mãos trêmulas. Sinto muito, ela disse, sem olhar para ele. Eu não queria ofender ninguém. Alexander balançou a cabeça, seu coração pesado. Você não fez nada de errado. Meus pais, eles são difíceis. Lena riu amargamente. Sua voz quebrou. Isso é um eufemismo. Já experimentei muitos olhares críticos, mas sua mãe, ela vê através de você. Nos dias que se seguiram, a tensão na casa era palpável. Lena estava mais reservada. Sua energia, usualmente radiante, estava diminuída. Alexander notou que ela estava começando a arrumar suas coisas. Uma pequena bolsa em seu quarto, alguns livros que ela havia tirado da estante. Você está planejando ir embora? Ele perguntou uma noite quando a encontrou na lavanderia, segurando uma pilha de toalhas. Lena parou, seus olhos evitando os dele. Acho que é melhor assim, ela disse baixinho. Seus pais estão certos. Eu não me encaixo neste mundo. Sou apenas uma governanta com dívidas, e sua família merece alguém que eles possam aceitar. Alexander sentiu o pânico subir dentro dele. E as crianças? Elas precisam de você. Lena olhou para ele, seus olhos cheios de tristeza. Eles precisam de alguém que sua família aceite. Não quero ser a razão de conflitos. Na manhã seguinte, ele encontrou uma carta no balcão da cozinha. Sr. Bennet, estou me demitindo. Foi uma honra conhecer seus filhos. Lena. Alexander olhou para as palavras, incapaz de compreendê-las. As crianças ficaram arrasadas. Noah jogou sua espada de plástico no canto e gritou: Por que todo mundo vai embora? Liam se escondeu em seu quarto, a porta bem fechada. Emma chorou por horas, suas pequenas mãos agarradas ao cachecol de Lena que ela havia deixado para trás. Alexander sabia que havia cometido um erro.
Ele não havia defendido Lena, não havia lutado por ela. Ele permitiu que seus pais a afastassem. Quando ele discou o número dela, seu telefone estava desligado. Ele ligou para a agência que a havia recrutado e descobriu que ela havia se mudado para Portland para trabalhar em um centro infantil. Alexander se sentou em seu escritório. A paisagem urbana de Seattle à sua frente, mas desta vez ela parecia vazia. Ele havia perdido Lena, e com ela, o calor que havia preenchido sua casa. Ele pensou nas palavras de Emma, como uma segunda mamãe. Talvez fosse hora de seguir seu coração, não importando o que seus pais pensassem. Ele pegou a chave do carro e chamou as crianças. Arrumem suas coisas, ele disse com uma determinação que não sentia há anos. Vamos para Portland. Os olhos de Noah se arregalaram. Para encontrar a Lena? Alexander assentiu. Para encontrar a Lena. A rodovia para Portland era ladeada por densas florestas de coníferas, e a chuva batia levemente no para-brisa do Tesla de Alexander, enquanto ele dirigia para o sul com seus 3 filhos no banco de trás. Noah estava na frente, sua espada de plástico na mão, batendo nervosamente no painel, enquanto perguntava repetidamente se eles realmente encontrariam Lena. Liam olhava pela janela, seu livro de dinossauros firmemente agarrado, seus olhos examinando a paisagem que passava, como se esperasse descobrir Lena em algum lugar entre as árvores. Emma estava no banco de trás, o cachecol de Lena pressionado contra o peito, seus pequenos dedos brincando com as franjas, enquanto ela sussurrava baixinho. A Lena vai nos querer de volta, papai? Sua voz era quase inaudível, sobre o zumbido do motor, mas a pergunta atingiu Alexander como uma flecha. Ele agarrou o volante com mais força, seus nós dos dedos brancos de tensão. Eu espero que sim, querida, ele respondeu, embora ele mesmo não tivesse certeza. Os últimos dias haviam lhe mostrado o quanto Lena significava para sua vida e a de seus filhos. Mas as dúvidas de seus pais ainda o atormentavam. E se ele estivesse cometendo um erro? E se Lena o rejeitasse e as crianças? E se ele chegasse tarde demais? Ele havia obtido o endereço do centro infantil em Portland, da agência que havia recrutado Lena. Era um prédio pequeno e de um andar em um bairro tranquilo, cercado por canteiros de flores coloridas e balanços que brilhavam na chuva. A fachada estava coberta de murais alegres, sóis, arco-íris, crianças rindo, e apesar do tempo cinzento, o lugar irradiava um calor convidativo. Quando eles saíram do carro, Noah segurou a mão de Emma, um raro gesto de cuidado do garoto normalmente selvagem. Liam ficou perto de Alexander, seus olhos examinando o ambiente, como se tivesse medo de que Lena pudesse ter desaparecido. Alexander sentiu seu coração acelerar quando ele abriu a porta de vidro do centro. Lá dentro estava quente e vivo. O riso das crianças enchia o ar, e desenhos coloridos cobriam as paredes como um mosaico de sonhos. Uma jovem na recepção sorriu para eles, seus óculos escorregando levemente em seu nariz. "Posso ajudá-lo?" ela perguntou amigavelmente. "Estamos procurando Lena Fisher", disse Alexander, sua voz mais áspera do que ele pretendia. A mulher assentiu. "Lena está no jardim com um grupo. É só seguir pelo corredor e sair." No jardim, Lena estava no meio de um grupo de crianças que estavam fazendo pipas coloridas. Ela usava jeans simples e um moletom verde. Seu cabelo estava preso em uma trança frouxa, e algumas mechas caíram em seu rosto enquanto ela se inclinava para ajudar um garotinho a colar glitter em sua pipa. Ela riu quando a criança tocou um pouco de glitter em sua bochecha e o limpou de forma brincalhona. Alexander parou, como se estivesse enraizado, com seus filhos ao seu lado. Lena estava aqui, em seu elemento, e ela irradiava uma calma que ele raramente havia visto em Seattle. Quando ela notou os Bennetts, ela congelou, suas mãos segurando uma pipa de papel amarelo. "Sr. Bennett",
ela disse, sua voz tremendo levemente. O que você está fazendo aqui? As crianças correram para ela antes que Alexander pudesse responder. Lena! Gritou Noah, jogando-se em seus braços. Emma se agarrou às pernas dela, e até Liam, que normalmente era tão reservado, a abraçou timidamente. Lena se ajoelhou, seus olhos se enchendo de lágrimas enquanto ela abraçava as crianças. Eu senti tanto a falta de vocês, ela sussurrou, sua voz embargada. Alexander se aproximou, suas mãos enterradas nos bolsos para esconder seu nervosismo. Lena, podemos conversar? Ele perguntou. Ela assentiu, se levantou e pediu a uma colega para supervisionar as crianças. Ela levou Alexander para um pequeno escritório onde o cheiro de café fresco e papel enchia o ar. Uma mesa estava coberta de materiais de artesanato e na parede havia um pôster com a inscrição Toda criança é uma estrela. Lena fechou a porta e cruzou os braços, seus olhos atentos. Por que você está aqui, Sr. Bennet? Ela perguntou, sua voz uma mistura de esperança e cautela. Alexander respirou fundo, suas mãos tremendo levemente. Eu cometi um erro, ele começou. Eu deveria tê-la defendido de meus pais. Eu deveria ter confiado em você. As crianças precisam de você. E eu preciso de você. As palavras saíram mais rápido do que ele esperava, e ele sentiu seu rosto ficar quente. Lena piscou, visivelmente surpresa. Sr. Bennet, eu sou apenas... Me chame de Alexander. Ele a interrompeu suavemente. E você não é apenas algo. Você é a pessoa que fez da minha casa um lar novamente, que mostrou aos meus filhos como rir, como viver. Eu me apaixonei por você, Lena, e não quero ficar sem você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lena abaixou o olhar, suas mãos tremendo. Alexander, ela finalmente disse. Eu tenho dívidas, uma vida complicada. Sua família nunca me aceitará. Ele se aproximou, sua mão levantando suavemente o queixo dela para que ela olhasse em seus olhos. Minha família está aqui, ele disse. Noah, Liam, Emma. E você, se você nos quiser. Lena sorriu, lágrimas correndo por suas bochechas. Eu também tenho medo, ela admitiu. Mas eu amo seus filhos. E acho que também amo você. Alexander a puxou para seus braços e pela primeira vez em anos, ele sentiu que podia respirar novamente. As crianças invadiram o escritório, suas vozes uma bagunça alegre. A Lena vai ficar! Gritou Noah, e Emma bateu palmas animadamente. Liam sorriu timidamente, seus olhos brilhando. Alexander sabia que este era o começo de algo novo, não apenas para ele, mas para toda a sua família. Mas ele também sabia que não seria fácil. Seus pais continuariam a resistir, e o passado de Lena, suas dívidas, seus sacrifícios, sempre seria uma parte dela. Mas ele estava pronto para lutar por ela, pela família que eles poderiam construir juntos. Nos meses seguintes, Alexander e Lena trabalharam para construir seu relacionamento com base na confiança e na honestidade. Lena insistiu que não queria dinheiro dele, apenas seu apoio para pagar suas dívidas sozinha. Ela se mudou de volta para Seattle, mas não como governanta, e sim como parceira. Juntos, eles iniciaram um projeto que estava perto de seus corações. Um centro infantil em Seattle, inspirado no trabalho de Lena em Portland. Seria um lugar onde crianças com desafios emocionais ou comportamentais encontrassem apoio. Um lugar que oferecesse compreensão em vez de controle. Alexander investiu seu dinheiro e seu tempo, enquanto Lena contribuiu com seu conhecimento e paixão. Eles trabalharam com arquitetos, terapeutas e comunidades locais para criar um espaço que fosse funcional e acolhedor. O centro se tornou um farol de esperança, não apenas para sua família, mas para toda a comunidade. A inauguração do centro foi um momento emocionante. Centenas de famílias vieram,
e Alexander observou Lena rir com as crianças, fazer pipas e contar histórias. Noah, Liam e Emma ajudaram, seus rostos brilhando de orgulho. Noah liderou um grupo de garotinhos em uma marcha pirata, enquanto Liam timidamente mostrava a uma garota como dobrar uma pipa. Emma sentou-se com Lena e ajudou a espalhar glitter no papel, suas pequenas mãos tremendo de excitação. Margaret e Richard também estavam lá, seus semblantes ainda céticos, mas mais suaves do que antes. Talvez estivéssemos errados sobre ela, Margaret murmurou, ao ver Emma confortar uma garotinha que estava chorando. Alexander sorriu. Às vezes você tem que seguir seu coração, mãe. Richard colocou a mão em seu ombro, um raro sinal de aprovação. Você fez a coisa certa, meu filho. A história de Alexander e Lena nos ensina várias lições profundas. Primeiro, ela mostra que o verdadeiro amor e a confiança são mais fortes do que os preconceitos sociais ou medos pessoais. Alexander teve que aprender a superar as vozes do ceticismo, tanto as de seus pais quanto as suas próprias, para dar uma chance a Lena. Em segundo lugar, ela destaca a importância da empatia, especialmente para crianças que lutam com desafios emocionais ou comportamentais. A abordagem de Lena, ver cada criança como um indivíduo com suas próprias necessidades e pontos fortes, é uma lição para todos nós. Ela mostrou que o controle muitas vezes falha onde a compreensão cura. Terceiro, a história nos lembra que os sacrifícios e dificuldades, como o cuidado de Lena com seu irmão, não devem definir as pessoas. Em vez disso, são suas ações, seu amor e sua capacidade de dar esperança aos outros que contam. O centro que Alexander e Lena fundaram tornou-se um símbolo desses valores, um lugar onde as famílias se uniam para crescer, curar e apoiar umas às outras. Na noite da inauguração, Alexander estava com Lena na varanda do centro, as luzes de Seattle cintilando abaixo deles como um mar de estrelas. Noah, Liam e Emma brincavam no jardim, suas vozes enchendo a noite de